Amados, como é gostoso saber que nós temos um Deus que age de forma sobrenatural. Domingo passado nós começamos uma série de mensagens sobre poder sobrenatural. E nós já dissemos, irmãos, e vamos dizer novamente hoje, que o mundo que você vê é comandado pelo mundo que você não vê. O poder natural, todo mundo sabe que existe, porque você vê, você percebe, você sente. Mas o sobrenatural, ele está por trás de tudo. Quando o natural está agindo, pode ter certeza, tem um sobrenatural de Deus agindo naquilo para que aconteça o natural. Mas, queridos, quando o natural não dá conta, quando o natural se esgota, quando o natural não consegue resolver o problema, o sobrenatural está de plantão. Aleluia. Quantos acreditam que Deus está de plantão agora? Basta você falar, pai. Ele fala, pois não, filho. E sabe o que é gostoso? Nosso pai nunca está tão ocupado que nos diz, espera um pouquinho que eu estou resolvendo os negócios com os anjos aqui, depois chega a tua vez. Não é assim. Sabe, a oração é um veículo de comunicação com Deus. E quando Deus escuta a nossa voz, através de uma oração, a coisa acontece. Amados, então nós falamos e vamos reforçar que o mundo invisível governa o mundo visível. Onde Deus está, milagres acontecem. Amém? Agora, onde Deus não está? O salmista diz, se eu subir ao céu, o Senhor lá está. Se eu ficar aqui na terra, um buraco, uma caverna para esconder, o Senhor está. Se eu descer à profundeza dos mares, o Senhor está. Se eu descer no mundo dos mortos, o Senhor está. Aonde que eu vou me esconder? Irmãos, isso para nós que confiamos em Deus é a coisa mais gostosa que tem. Não existe situação, buraco que você vai se enfiar, que Deus não esteja vendo e fazendo alguma coisa para tirar você de lá, para confortar você lá. Poder sobrenatural. O mundo invisível governa o mundo visível. Aquilo que nós pensamos que muitas vezes nós ficamos pensando, né? Será que existe o sobrenatural mesmo? Irmãos, o sobrenatural existe do bem e do mal. Existe o sobrenatural do mal que Jesus ainda falou. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, a força sobrenatural do maligno, irmãos, é uma força além da que nós conseguimos perceber, mas ela existe. E se alguém acreditar que o diabo pode fazer alguma coisa de bom para você, deixa eu te dizer, é engano. Porque a força sobrenatural do mal é só para prejudicar o bem. Porque Deus planejou esse mundo de uma maneira maravilhosa. Mas o inimigo de Deus planejou estragar. Quando Deus nos fez sua imagem e semelhança, o diabo olhou bem para aquilo e disse, mas que negócio é esse? Agora é parecido com Deus? Tem um espírito que fala com Deus, que sente Deus? Tem uma voz que fala com Deus? Tem um ouvido que ouve a voz de Deus? E aí a Bíblia declara que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para ouvir e para falar com o Senhor de forma sobrenatural. O que aconteceu com a entrada do pecado é que a forma sobrenatural de nos comunicarmos com Deus foi interrompida. Por quê? Porque o inimigo sugeriu que ele também poderia fazer alguma coisa de bom. É triste quando alguém vai buscar ajuda sobrenatural em algo que não é declaradamente de Deus. Como que eu sei que algo é declaradamente de Deus? É simples, irmãos. A palavra de Deus está aqui. Deus fez questão de deixar a sua palavra registrada letra por letra. Você sabe que aquilo que você escreveu, um dia você tem que dar conta. Aquilo que você fala, alguém um dia questiona e você fala, mas espera aí, eu não disse nada.
Mas aquilo que você escreve, alguém diz, você falou e você escreveu e está assinado embaixo. Irmãos, a assinatura de Deus na Bíblia é em todos os lugares. Lembra que eu falei semana passada? Que quando você está numa praia caminhando e vê ali pegadas, você não está vendo a pessoa, você está vendo só as pegadas. Mas você chega a uma conclusão: alguém passou por aqui. Irmãos, nós vivemos uma vida nesse mundo que está cheio de pegadas de Deus. Quando você olha para a Bíblia e você vê a história daqueles que já viveram antes de nós, você enxerga Deus agindo na vida deles. O que são isso? Pegadas. Se Deus está presente, alguma coisa sobrenatural do bem vai acontecer. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. E eu declaro, Deus está presente nesse lugar. Não é porque esse lugar aqui é chamado de igreja, mas é porque você, filho de Deus, está aqui conosco. É porque quando você saiu da sua casa, você veio para cá, você falou assim: eu vou lá adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Deus disse: ok, então eu vou receber a tua adoração, ok? E eu vou falar com você através da minha palavra. Amém? Então Deus está neste lugar. Nós sentimos as pegadas. Irmãos, enquanto eu estava ali adorando, cantando com esse grupo maravilhoso, essa música maravilhosa, irmãos, eu estava sentindo as pegadas de Deus, através de uma alegria no meu coração. Eu tive vontade de levantar. Eu estava vendo ali a nossa irmã Marina adorando a Deus ali com dança no final. Eu até disse para o irmão Neguinho, falei: irmão, olha que coisa linda, que adoração maravilhosa. Muitas vezes a gente fica todo comportado, todo tímido, né? Mas irmãos, na presença do Senhor, fique à vontade. Se você cantar, se você bater palmas, se você pular, se você dançar, Deus está olhando o seu coração. Um coração alegre e feliz, irmãos, ele quer se expressar. E quando você sente essa alegria, esse gozo, porque você está adorando a Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, é a manifestação sobrenatural do poder de Deus. Amém. Agora, nós vamos ver hoje, domingo passado nós vimos o poder sobrenatural da fé, né? Se você tem fé, você vai ver a glória de Deus. E hoje nós vamos ver o poder sobrenatural da oração e o jejum. Oração e jejum. Como que nós vamos poder desenvolver um hábito de orar e jejuar? Irmãos, eu digo hábito por quê? Porque normalmente a gente não tem isso como uma prática muito constante. Em que situação que você ora? Se começa aí tudo bem, como é que é a nossa oração? É uma oração só de gratidão, 2, 3 palavras, né? Você está diante de um prato de comida, você ora: obrigado Deus por essa comida, abençoe em nome de Jesus, amém. Mas quando surge uma enfermidade e você ora e essa enfermidade logo sai, você faz uma oração, diz: olha que bênção, a oração funcionou. Mas quando a enfermidade persiste, você começa a perceber que precisa orar um pouco mais. Mas vai chegar um momento, irmãos, que você percebe que além de orar, você vai também precisar jejuar. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, a gente vê as práticas antigas de reis, de profetas e outras pessoas, que em certas circunstâncias, além de orar, eles jejuavam. E quando o sujeito tinha o poder na mão de ser um rei, um governante, às vezes ele decretava jejum na nação inteira. E tinha situações em que o próprio rei se vestia de uma roupa bem simples. Quando a Bíblia diz se veste de saco, é aquela roupa mais simples que você possa imaginar. Não é uma roupa que você põe para sair de casa, para ir numa festa, para alguém olhar, admirar a costura, o tecido, o modelo. Não. Roupa de saco não é aquilo que você põe só para cobrir o corpo, porque você não está preocupado com a aparência, você está preocupado com o resultado. Então, quando um rei se vestia de saco, quando uma nação toda jejuava, irmãos, eles estavam sentindo uma necessidade. Tem um inimigo muito forte que nós não podemos lutar com ele, nós precisamos do poder sobrenatural de Deus. Então vamos orar e vamos jejuar. Aleluia. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25,
Ele vai usar um modelo, um exemplo de algo que os atletas fazem quando eles querem ser bem-sucedidos e quando eles querem ter vitória. Então Paulo vai dizer, do jeito que um atleta faz, nós precisamos também fazer na nossa vida espiritual. Me acompanha aí, 1 Coríntios 9, verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo está dizendo, quando nós temos um objetivo humano, natural, é preciso adquirir alguns hábitos, é preciso ter uma persistência e uma determinação. E Paulo fala, o atleta, ele sabe que se ele não treinar, se ele não mudar a alimentação, se ele não mudar alguns hábitos, ele vai ser um atleta comum, mediano, como qualquer pessoa. Mas quando ele muda hábitos, quando ele muda a alimentação, quando ele aumenta o treino, e para aumentar o treino precisa persistência, ou não? Quantos irmãos que já começaram, normalmente no começo do ano a gente faz, né? Esse ano eu vou fazer academia. Vai lá alguns dias, né? Compra até aparelhos, monta uma academia. Estou falando de mim. E passa uns dias, entra o frio, e você fica quentinho na cama e fala, hoje não, deixa passar o inverno, aí eu vou, né? E a persistência cai por terra. E aí o que acontece? Você sabe do resultado, começa a engordar, começa a se sentir mal, e enfim, né? Por quê? Faltou persistência, faltou continuar naquilo que tinha determinado. Aí Paulo fala, nós também na vida espiritual, nós precisamos muitas vezes ter algum problema para a gente começar a orar mais, uma necessidade. Então deixa eu te falar uma coisinha, eu tomo para mim, quando a vida está normal, parece que a gente não ora tanto quanto precisaria, para enfrentar o sobrenatural do mal. Mas quando surge uma enfermidade, quando surge uma necessidade, quando surge alguma coisa, irmãos, nós vamos para o chão, dobramos o joelho, nós levantamos mais cedo, nós até jejuamos, amém? Quando a gente marca com a igreja um jejum, normalmente a gente faz isso uma vez por mês, né? Terminamos agora essa semana, domingo passado nós anunciamos, eu mandei um recadinho para todo mundo, irmãos, essa é a semana de jejum. Aí alguém fala assim, mas jejuar por quê? Está indo tão bem a minha vida. Mas quando você, mesmo que a igreja não marque o jejum, você tem uma necessidade, você já orou 1, 2, 3 vezes, a coisa não está funcionando, as notícias só vêm de mal para pior, você fala, o quê? O sobrenatural existe, eu vou botar meu joelho no chão, eu vou oferecer ao Senhor um jejum. E aí, você se priva de algumas coisas, você persiste na oração, enfim. Então Paulo está dizendo, o mundo natural nos ensina como deve ser o mundo espiritual. Deixa eu te dizer, você que pode estar orando pelo seu casamento, pelo seu filho, sua filha, pelo seu trabalho, e de repente você não está tendo aquilo que gostaria. Irmãos, eu sei que muitas vezes os irmãos falam assim, igreja, ore por mim. Nós temos um grupo de intercessão maravilhoso, que quando você precisa de ajuda, você posta lá, e algumas pessoas, se mobilizam, porque elas acreditam no poder da intercessão, então elas pegam e elas começam a orar por você. Mas olha para cá, não fique só nisso. Deus vai notar, quando você que pediu oração, está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa que não é seu natural, orando um pouco mais, jejuando um pouco mais, aprendendo, lendo a palavra um pouco mais. Amém, irmãos? Então, o poder da oração e do jejum funciona quando ele é usado junto. Sobre a oração, o que é oração? Vamos pensar aqui, o que é oração? Oração é uma súplica
é um pedido dirigido a Deus. Amém? Os irmãos concordam comigo? O que é oração? Súplica. Irmãos, presta atenção. Suplicar é diferente de pedir. Suplicar é diferente de apenas mencionar. Muitas vezes a nossa oração, a gente só menciona uma necessidade. É ou não é? Mas de repente, a nossa necessidade é tão grande que de repente nós estamos suplicando. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Na súplica você encontra alguém às vezes até chorando. Alguém ali abrindo a boca, às vezes até berrando. Súplica. Súplica. Tem misericórdia de mim. Não, se o senhor não fizer, não tem jeito, eu preciso. A súplica é uma insistência, com veemência, com todo o coração aplicado, com aquele desejo mesmo. Eu preciso, se não acontecer, né? Eu não tenho outra solução, eu estou complicado. Então, oração, irmãos, é súplica. Mas o que você já aprendeu sobre oração? Oração, às vezes, ensinaram para a gente quando era pequeno, pelo menos para mim ensinaram, que oração era repetir um conjunto de palavras do tipo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, tá? E outras mais. E me ensinaram até que, dependendo do problema, eu tinha que fazer essa oração, repetir essa oração 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes. Já aconteceu com vocês também? Já te ensinaram que você precisa ficar insistindo, falando, uma certa quantidade de vezes, porque quando você cumprir o seu dever de falar, de insistir, aquela quantidade de vezes, parece que Deus se sente agora obrigado a te atender. Por quê? Você fez a sua parte, te ensinaram que se você rezar, você orar tantas vezes, aquelas frases repetidas, que você decora ou às vezes escreve, então o negócio parece que é uma abracadabra, é mágico. Apertou o botão, vai abrir. Não é assim. E Jesus, irmãos, ele vai ensinar algo maravilhoso para nós a respeito de oração. Então, lá em Filipenses, Paulo pega em cima daquilo que ele aprendeu com Jesus, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aleluia. Paulo fala: olha, oração, súplica, apresente os seus pedidos a Deus. Então, oração é apresentar uma necessidade que eu tenho, que você tem para Deus, com uma certa veemência, impetuosidade, né? Uma certa persistência, suplicando mesmo, se precisar até chora, não se acanhe de falar com Deus, em tom até de chorar aos pés do Senhor. Não fique com vergonha se de repente você está ali, alguém que começa a falar com Deus num tom, de repente você está lá em pranto, em lágrimas. Estou me lembrando aqui que Ana, ela não tinha filhos, e a sua rival, a outra mulher do seu marido, ela tinha filhos e ela zombava dela. E um dia a Ana foi falar com Deus, e ela ficou ali um tempão, né, falando baixinho, abrindo a boca, falando baixinho. O sacerdote ali falou assim: essa mulher está bêbada. Olha aí, essa mulher está bêbada. Por quê? De tanto que ela estava falando, chorando, insistindo com Deus. Mas ela disse: não estou bêbada não, sacerdote, eu estou desesperada. Está aqui um coração falando com Deus sobre a minha necessidade. E aí, irmãos, Deus falou para ela: você vai ser atendida, porque a tua súplica chegou até os céus. Quando Deus nos vê orar, está tudo bem, Ele escuta uma palavra de gratidão, uma palavra num tom normal de voz, um comportamento bem natural, cotidiano, costumeiro. Mas quando Deus nos vê diante de uma necessidade, chorando, de joelho no chão, suplicando, irmãos, a conversa muda. Não muda? Aí você acorda à noite e tem alguém passando mal na sua casa, e você não sabe o que fazer. O que você vai fazer? Você vai primeiro orar.
E o que Deus vai fazer? Vai te dar discernimento, vai te dar inteligência, vai te dar uma ideia, vai mandar alguém te socorrer, enfim. Por quê? Porque a oração, nessa circunstância de uma necessidade forte, move o coração de Deus. Amém, irmãos? Como nós precisamos aprender a orar. Muitas vezes nós falamos, já orei tantas vezes, Deus não me atende. Mas a pergunta é, você orou que jeito? Você alguma vez suplicou ou só orou? Porque tem diferença. Uma oração repetida, declarada, decorada, de uma súplica, de um coração desesperado, completamente diferente. Amém? Os irmãos concordam? Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 7, nós vamos ver Jesus dizendo assim: quando vocês forem orar, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Os pagãos também oram. Uau! Jesus falou, olha, os pagãos também oram. Só que a oração deles, eles ficam repetindo a mesma coisa. Sabe aqueles mantras? Às vezes muda o tom. A semana passou em frente de casa um sujeito que eu nem cheguei a ver quem que é, mas eu falei, esse cara deve ser de algum mantra por aí. Que ele começou, ele pegou um tom e ele parava. Eu falei, nossa, esse cara está andando rezando por aí. Não vi quem era. Jesus falou, olha, não faz isso não funciona. Oração não é mantra, repetição. Oração é um coração falando com Deus. Jesus está dizendo, não faz isso, porque os pagãos fazem, não adianta nada. Jesus fala, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Aleluia. Então nós vemos que quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar, Jesus, presta bem atenção, Jesus não estava ali dando um modelo de oração, Jesus estava dando um exemplo de oração. Qual a diferença de exemplo e de modelo? Modelo é aquilo que você procura copiar igual, correto? Gabarito. Modelo é um gabarito. Quem é que sabe o que é gabarito? Nós temos mestre de obra aqui, né? Pedreiros. Tem pessoas aqui que sabem o valor de andar com metro, né? Em certos lugares, né? Precisa conferir se a medida está certa. Então, tem certas coisas, irmãos, que você não pode usar como modelo. Vamos ver se está certo. Eu disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É isso mesmo? Deixa eu decorar a frase. Jesus não queria fazer isso. Jesus falou, eu vou te dar um exemplo. Pai nosso que estás no céu. O que é isso? Intimidade para falar com alguém que você sabe que é pai. Você não é órfão. Todos os filhos de Deus aqui, levante sua mão. Diga assim, eu não sou órfão. Eu tenho um pai com quem falar e ele me escuta. Então Jesus estava dando um exemplo. Olha, quando você for orar, você vai falar com o Pai, Pai nosso que está no céu. E você vai dizer, olha, o meu desejo é que o teu nome seja santificado aqui na terra, do jeito que ele é santo no céu. Porque lá no céu, irmãos, quando fala o nome de Deus, todos os anjos dizem amém, concordam. Então Jesus está dando um exemplo, e as pessoas pegam e transformaram a oração, exemplo de Jesus, em modelo. E aí alguém, sabe, infelizmente é por causa do desconhecimento da palavra. Vamos, todo mundo reunido aqui, vamos orar um Pai Nosso? Para que serve? Mas é uma coisa maravilhosa. Claro que é, Jesus que falou isso. Mas qual é a força da oração do modelo Pai Nosso? Diga para mim, para que serve? Para cumprir um ritual religioso, para cumprir uma formalidade. Sabe quando alguém está no ambiente e fala, gente, vamos fazer a oração do Pai Nosso aqui? Você não admira esse sujeito? Esse cara tem um coração voltado para Deus, olha que beleza. É bonito. Mas, irmão, será que funciona? Será que naquele momento todos que estão ali estão com o coração voltado a fazer a vontade de Deus aqui na terra do jeito que ela é feita no céu? Se não, está falando que nem papagaio.
aprendeu, está falando. E Jesus falou: não faz isso. Vocês são meus filhos, são filhos de Deus. Sabe, os pagãos fazendo isso, eles não são filhos de Deus. Mas os filhos de Deus fazendo isso, traduz que não há intimidade. E oração, irmãos, tem que mostrar que você tem intimidade com Deus. Quantos diz amém? A oração é para mostrar a tua intimidade, a tua liberdade de falar com o Pai, do jeito que você sabe, com as palavras que você conhece, sabe, de acordo com o momento que você está sentindo. Está triste? Ora chorando. Está alegre? Ora rindo. Amém? Está grato? Ora com o coração agradecido. Está cheio de medo, ansiedade? Ora com esse coração assim. Mas fala com Deus. É isso que é a oração. Jesus está ensinando a gente. Porque a oração tem poder de mover o sobrenatural divino a nosso favor na terra. Amém. Glória a Deus. Agora, interessante que o jejum também é algo que é maravilhoso. Quando Jesus sai da água do batismo, Jesus vai para o deserto, ele fica 40 dias lá em oração e jejum. E quando ele sai do jejum, é lógico que ele está com fome. E quando ele está com fome, Satanás chega e fala para ele assim: que tal fazer dessa pedra um pãozinho para matar a fome? Muito justo. Lógico, um corpo humano que precisa de alimento, comer um pão é muito justo. Mas Jesus não fez. Por quê? Porque Jesus responde aqui, Mateus 4,4: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Comer aquele pão ia matar a fome do corpo, mas o que ia acontecer com a comunhão espiritual entre Jesus, 40 dias orando, e agora Jesus repetindo só porque o diabo mandou, Jesus fazendo só porque o diabo sugeriu? O que ia acontecer com essa comunhão de 40 dias orando no deserto? Ia ser quebrada. Então Jesus falou: gente, em certos momentos, não priorize só o alimento do corpo, porque dele você tem necessidade todos os dias. Tem certas circunstâncias, priorize fazer a vontade de Deus. Priorize gastar um tempo orando. Priorize muitas vezes deixar de fazer algo que seria tão gostoso no natural, para fazer algo no sobrenatural, para mover céus. Priorize. Jesus está dando exemplo. Não é só de necessidades naturais supridas que o homem existe. Deus pode suprir? Claro que pode. Tudo que vocês pedirem, Jesus, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Sabe? Você está lá com a necessidade natural, pode orar por ela. Claro, ore que Deus tem prazer de suprir. Mas tem momentos que nós precisamos buscar mais do que o natural. Deus quer ver o nosso coração na presença dEle. Deus quer ver a transformação do nosso caráter, da nossa fé e até do nosso palavreado, por causa do amor e do temor a Ele. Amém? Lá em João capítulo 3, verso 8, olha que interessante. Por que Jesus disse isso aqui? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa, acho que vai projetar uma frase aí. Você não foi feito para ser um barco a motor, que vai para onde deseja, porque o motor está o comando do acelerador na sua mão e está ali o manche para virar. Você não foi feito para ser um barco a motor, faz o que quer na hora que quer. Mas você foi feito para ser um barco à vela. O que é um barco à vela? O vento que sopra. Fomos feitos para ser movidos pelo vento do Espírito Santo. Não é do jeito que eu quero. Eu não tenho um motor na mão, um acelerador na mão, manche na mão. Não, isso é humano. Eu tenho um coração que confia que o Espírito Santo sabe muito bem em que direção ele vai soprar, que direção que eu vou ir. Amém? Então fala para o irmão: você não é barco a motor, você é um barco à vela. Dá uma sopradinha na vela do irmão aí. Você é um barco à vela. Glória a Deus por isso, né?
Irmãos, lá em Mateus capítulo 17, não vai projetar aí não, mas se você que está com sua Bíblia no celular, pode abrir e ler, mas então me escute também. Diz assim, no capítulo, Mateus 17, verso 14: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, olha a pergunta: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aleluia. Mas olha que situação que Jesus vai usar aqui para ensinar os discípulos, e nós estamos aprendendo junto sobre oração e sobre jejum. Sabe aonde que está o poder da oração e do jejum junto? A primeira coisa, ponto 1 que eu quero falar para você: quando você ora e você jejua, você consegue acessar uma conexão direta com o céu. Aleluia. Você ora e você jejua, você faz o quê? Acessa uma conexão entre você e o céu, o Pai. Amém? Pensa sobre isso. Quando você precisar falar com Deus e ter certeza que Ele está te ouvindo e Ele vai fazer o melhor para você, ora e jejua. Porque oração e jejum tem esse poder, tá? A oração não é repetição e o jejum não é sacrifício de ficar sem comer. Não é nada disso. Embora jejum é privação de alimento, mas o objetivo não é ficar com fome, passar fome para conseguir alguma coisa de Deus. O objetivo não é esse, tá? Então esse primeiro ponto aqui diz assim, né? Jesus lá em Mateus 17, verso 16, vai projetar, diz assim: eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Sabe, irmãos, Pedro falou assim, o homem que chegou em Jesus falou assim: ô Jesus, eu cheguei aqui com uma fé tão grande nos teus discípulos, eu trouxe o meu filho endemoniado aqui, os teus discípulos oraram, nada aconteceu. Não é triste Jesus ouvir um negócio desse? Porque sabe o que tinha acontecido? Os discípulos tinham passado uma noite com Jesus no monte da transfiguração. Os discípulos tinham visto Jesus, Moisés e Elias numa comunhão tão grande que Pedro até falou assim: Senhor, vamos fazer uma cabana aqui e a gente fica acampado, não precisa descer mais, está tão gostoso aqui. Então naquele momento, irmãos, de um elevo espiritual, aquele momento que estava assim, aquela comunhão tão preciosa, você sai de um culto assim tão gostoso, tão tranquilo, tão na presença de Deus, você fez um momento de oração com um grupo de irmãos, numa casa ali no pequeno grupo, aquela comunhão tão gostosa, né? Aquela presença de Deus tão maravilhosa, de repente você chega e encontra um endemoniado, e aí você ora e nada acontece. Você não fica confuso? O homem falou assim: não entendi, os seus discípulos estavam lá com o senhor, né? Maravilhoso, tá? Desceram, né? Brilhando aqui, parecia Moisés descendo do monte com o rosto brilhando, uma alegria gostosa. Eu fui pedir para eles orar, nada aconteceu, o diabo deu risada na cara deles, e meu filho está aí. Aí Jesus falou: geração incrédula, até quando que eu vou ficar com vocês? O que Jesus quis dizer? Jesus não dependia da prática humana, do hábito humano de fazer uma oração, declaração. Jesus não dependia só de alguns momentos na presença do Pai. Jesus estava o tempo todo na presença do Pai. Jesus quis ensinar para eles o seguinte: enquanto vocês estavam lá, estava gostoso,
porque eu estava com vocês. Quando vocês desceram aqui, eu fui para outro lugar, trouxeram para vocês o menino para orar, e vocês não puseram. Por quê? Vocês deviam ter, antes de confiar no poder da oração em nome de Jesus, vocês tinham que se preparar espiritualmente. Vocês tinham que saber que certas situações, você não entra em algumas guerras sem as armas necessárias. Jesus falou, em algumas guerras você não simplesmente ora, você também jejua e depois você ora. Você primeiro aplica um tempo buscando intensamente ao Senhor, faz um sacrifício pelo Senhor, aumenta a tua intimidade com o Senhor, depois você abre a sua boca e declara em nome de Jesus e a coisa acontece. Amém? Então, se tem alguém aqui que fala, pastor, não sei não se a oração funciona, porque eu estou orando há tanto tempo, e cita o motivo, e nada acontece, experimenta fazer o que Jesus falou. Você primeiro precisa ter um tempo com Deus, ou seja, viva sempre com Deus, esteja sempre preparado. Se você tem noção que o Filho de Deus são perseguidos pelo demônio aqui na terra, assim como Jesus era perseguido, se você tem noção de que você como filho de Deus, o diabo te odeia, te detesta, você não pode negligenciar. Você não pode orar só de vez em quando. Você não pode orar só uma vez por dia, se der tempo, se o trabalho permitir. Não pode. Você tem que estar sempre orando. A Bíblia diz, orai sem cessar. O que é isso? O Espírito sempre reconhecendo a presença de Deus no lugar, sempre falando com Deus sobre aquilo. Ó Senhor, eu dei conta desse trabalho porque o Senhor foi comigo, muito obrigado. Uma oração. Aleluia. Ó Senhor, eu paguei essa conta porque o Senhor me pôs dinheiro no bolso. Ó, obrigado, Senhor. Ó Senhor, entrou cliente na loja porque eu estou orando, o Senhor abençoou e mandou um cliente. Ó Senhor, essa enfermidade sarou, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura. Eu orei, o Senhor respondeu, muito obrigado. Então o tempo todo, Jesus queria dizer, gente, vocês são meus discípulos, vocês me representam na terra. O tempo todo vocês têm que estar com o Espírito preparado, o Espírito em comunhão. Porque orando e jejuando, irmãos, não existe nada que resiste. E é interessante que Jesus, logo em seguida, ele vai e ele ora e ele faz com que o demônio saia. E todo mundo ficou de boca aberta. Não é? Os discípulos puderam, Jesus pôde, por quê? Não é porque ele era Deus, porque ele também deu para nós a mesma autoridade, o mesmo poder. Amém? No Velho Testamento tem uma oração lá em 1 Crônicas 4:10, que é uma oração de um sujeito chamado Jabes, ou Jabes. E ele orou de uma maneira com muita fé. Diz assim, 1 Crônicas 4:10, Jabes orou ao Deus de Israel. A oração dele, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Essa foi a oração dele. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E aí diz, e Deus atendeu ao seu pedido. Amém, irmãos? Por que Deus atende pedido? Quando Deus encontra fé, quando Deus encontra firmeza de quem está orando. O ponto 2 é buscar dependência do Espírito Santo. Aqui em Mateus 17, verso 17 diz, respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Buscar dependência do Espírito Santo. Jesus estava ensinando ali, sabe por que o demônio vai sair? Não é porque vocês oraram, mas é porque vocês ficaram na dependência do Espírito Santo que está em vocês, fazer algo para Deus ser glorificado. Os discípulos também poderiam expulsar aquele demônio? Sim, outras vezes eles expulsaram. A Bíblia mostra outros momentos que eles oraram e o demônio saiu. Eles oraram e o aleijado foi curado. Amém? Eles oraram e coisas que estavam de mal para acontecer, reverteu em bem, não aconteceu. Mas nesse momento, não aconteceu, porque Jesus estava ensinando total dependência do Espírito Santo. Não confie na prática da oração, na prática do jejum. Confie na dependência do Espírito Santo. Oração e jejum funciona, mas quando o Espírito Santo de Deus sente que você entregou o comando na mão dele, do jeito que ele fizer,
você vai dizer amém. Glória a Deus. Mas nós não podemos achar que porque Jesus falou que a oração e o jejum têm força, que agora nós arrumamos uma varinha mágica. Não, a situação agora é o seguinte, ó, eu vou orar, vou jejuar e vai acontecer. Será? Dependência do Espírito Santo. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Por quê? O Espírito Santo é que sabe qual é o valor de acontecer e qual é o valor de não acontecer. Tem coisas, irmãos, que se acontecer, parece bom, porque nós estamos pedindo, mas Deus sabe que não é bom acontecer, porque lá na frente você vai dizer, eu não devia ter orado, eu não devia ter pedido. Eu costumo dizer o seguinte, cuidado com o que você pede, porque Deus pode te dar. Vamos orar pedindo uma esposa, pedir um marido? Amém, pode orar. Mas lá na frente, irmão, de repente, a mulher que tu me deste, hein? O marido que o Senhor me deu, hein? E eu orei. E o pior é que eu orei. Irmãos, dependência do Espírito Santo. Ele sabe o que você precisa e o que você não precisa. Ele sabe a hora que você precisa e a hora que não deve acontecer. Porque se não acontecer, de repente é até melhor, porque você vai se colocar mais na presença de Deus. Você vai mudar mais ainda a sua vida para dentro do propósito de Deus. Você vai ficar ainda mais receptivo de algo novo que Deus quer colocar na sua vida. Então é por isso que às vezes você ora, não acontece, mas você continua dando glória a Deus, porque você está na dependência do Espírito Santo. Lá em Filipenses 2, versos 5 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então a questão não é se nós conseguimos ser cheios do Espírito, a questão é se nós desejamos ser vazios de nós mesmos. Pensa nessa frase. Muitas vezes nós buscamos o enchimento do Espírito. Senhor, enche-me, 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 enche-me. E o Senhor está falando assim, calma, você está disposto a se esvaziar de você? Sim, porque se você não esvaziar, vai encher como? Sabe quando já tem água num copo e você quer pôr mais? Não cabe. Então você, de repente, se você tem água e você quer pôr ali um outro líquido, um suco, você tem que tirar a água e agora encher com o suco. Então muitas vezes nós queremos só encher do Espírito. Mas o Espírito fala assim, não, mas não adianta eu pôr mais de mim em você. Não tem jeito de ter mais do que já estou, eu estou dentro de você. O que está precisando é você esvaziar da tua vontade. Esvaziar dos teus planos, dos teus sonhos, daquilo que você acha que é certo, daquilo que você acha que é bom. Ai, se eu fizer isso? Deus fala, não, tira isso da sua vida. Deixa vazio, agora eu vou pôr o que precisa. Seja lá uma laranjada, uma limonada, seja lá um suco qualquer, né? Mas às vezes a gente não quer desvaziar e quer que põe. Não dá. Quantos dizem amém? Lá em Efésios 5,18, Paulo fala assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E lá em Joel 2,12 diz, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Amém, irmãos? Então esse é o segundo ponto. O terceiro e último ponto, irmãos, ampliar a capacidade de expressar a sua fé. Lá em Mateus 17:20, a parte A diz que ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Ampliar a capacidade de se expressar. O que é isso? Expressar a sua fé. Ampliar capacidade é aumentar. Capacidade do quê? De expressar fé. Como é que você consegue isso? O sobrenatural dos céus é eventual para o imaturo, mas para o maduro é uma realidade constante. Para o imaturo, os céus agir de forma sobrenatural
olha, você viu um milagre. Esse é o imaturo. Mas o maduro, não, Deus fez o que Ele falou que vai fazer. Eu estou acostumado. Irmãos, nós temos que estar acostumados a ver milagres. Quando diz amém? Você tem medo de ver milagre? Você acha que não vai acontecer milagre no dia de hoje? Sabe, existe uma linha de raciocínio que às vezes fala assim: não, nós não precisamos ver milagre para crer. Às vezes precisa. Às vezes Deus quer fazer um milagre na minha vida, na tua vida. Não só por causa de mim, porque lógico, quando acontece um milagre para a gente aumenta a fé. Mas às vezes tem pessoas olhando para nós como filhos de Deus. E se eles não verem algo sobrenatural acontecendo em nós, eles vão dizer: nós somos iguais. Né? Por quê? Você crê em Deus? Também creio. Você ora? Também oro. Então, de repente, para nós, irmãos, tem que ser um milagre algo natural. Está sempre acontecendo um milagre na sua vida. Sabe o que é bom quando acontece milagre? Você não conta quando acontece milagre para os outros. Quando acontece uma coisa natural, você vai contar, grande coisa, também já aconteceu isso comigo. Mas quando acontece um sobrenatural, você conta, as pessoas falam: uau, aconteceu isso com você. Sim. Como? Deus fez. Amém? Deus fez. A base da fé está no nível de conexão que temos com Deus. Em Hebreus capítulo 6, verso 11, diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Imitem aqueles que estão recebendo a herança que Deus prometeu. Amém? Fala essa frase para o irmão: imita aqueles que estão recebendo o que Deus prometeu. Mas como que você define maturidade, humanamente falando? Um filho atinge a maturidade quando? Quando ele já sabe fazer as coisas sozinho. E a maturidade, nós chegamos que ela chega assim, no relacionamento entre pais e filhos, grande, quando o filho casa e sai de casa, você fala: bom, agora ele é um homem maduro, casou, está construindo família, agora ele não precisa mais dos pais e das mães, entre aspas. Então você declara a maturidade quando alguém sai de casa e vai viver por conta própria e dá certo. Porque tem gente que sai de casa e vai viver por conta própria e dá errado. Mas quando o cara sai, tem um bom emprego, né, tem juízo, tá, e consegue se libertar, não precisa mais do salário do pai, não precisa mais, né? Você fala: olha, o meu filho amadureceu, que bênção. Material. E espiritual? Como é que você declara maturidade espiritual num crente? Quando cada dia ele se torna mais dependente de Deus, o Pai. Amém? Maturidade humana, o filho se torna independente. Maturidade espiritual, o filho se torna dependente do pai. Para tudo que vai fazer, ele fala com o pai. Dá certo ou não dá certo, pai? Ele não tem coragem de agir por conta própria. Ele vai fazer um negócio, seja lá bom ou mal, ele fala: Deus, faço ou não faço? Ele vai comprar, ele fala: compro ou não compro? Ele vai vender, ele fala: vendo ou não vendo? Por quê? Ele está maduro, ele já sabe que Deus tem um projeto na vida. E a maturidade diz: quanto mais você depender de Deus, mais maduro espiritual você está. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos concluir. Eu peço que você fique de pé, que eu quero chegar a uma conclusão aqui do que nós estamos falando aqui esse tempo, sobre o poder sobrenatural agindo através da oração e do jejum. Vamos resumir, vamos ver aqui o que nós podemos concluir e tirar de bom dessa palavra para nós aqui. Qual é a receita de Jesus para nós vermos milagres? Lá em Mateus 17, verso 20. Mateus 17, verso 20. Tem aqui a receita de Jesus para os milagres. Está projetando aí? Você vai ler comigo? Jesus diz: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé,
do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, Jesus não quis dizer aqui sobre fé, ele não quis medir tamanho, um metro, não. Ele citou um grão de mostarda só para a pessoa ter ideia de que esse grãozinho era muito pequeno, mas ele produzia uma árvore bem grande. Jesus falou: gente, não é o tamanho, mas é a dependência, é a comunhão. Pela oração você entra em comunhão, pelo jejum você declara a sua dependência. Amém? Então, sabe, Jesus disse: vocês vão ver maravilhas acontecer. Não quando vocês forem maduros no padrão humano. Já orei o suficiente, não preciso orar mais. Já conheço a Bíblia, não preciso ler mais. Não preciso mais ir no culto, já atingi um nível que agora aqui em casa mesmo eu sou suficiente. Não. Jesus disse: não é isso. A fé de que você precisa o tempo todo de Deus. Nesse momento eu desafio você: o que você precisa ampliar na sua fé? Não no sentido de acreditar mais em Deus. Você já creu o suficiente, você já é filho dele. Você que entregou a sua vida a ele, é porque você já crê nele. Mas eu estou dizendo, quanto que você vai depender mais dele? Decida nesse momento, irmãos, que você vai acessar uma conexão direta com o céu através da oração e do jejum. Decida agora que você vai buscar a sua dependência do Espírito Santo e não a dependência de suas próprias vontades. Decida agora que você vai ampliar a sua capacidade de expressar a sua fé quando situações acontecerem e você não entrar em desespero, mas se manter na calma, crendo que Deus tudo pode, Deus tudo vê, Deus tudo faz. Mas Deus te ama tanto que o que Ele vê e o que Ele faz será unicamente um poder sobrenatural agindo para o nosso bem. Amém? Eu queria que você nesse momento orasse comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora pedindo que a minha fé seja ampliada através de uma maior comunhão contigo cada dia. Eu peço por meus irmãos aqui também, Senhor, que nós possamos ter momentos e que nós vamos orar e falar com o Senhor. Cria esses momentos, nem que seja necessário, Deus, um problema, uma enfermidade, uma dificuldade, mas que nesses problemas, nessas lutas, nós nos aproximemos do Senhor. Pai, eu quero ser cada vez mais dependente do Senhor. Nós queremos atingir a maturidade espiritual, admitindo, Senhor, que cada dia nós precisamos depender do Senhor nas pequenas coisas. Pai, que as pequenas coisas que nós vamos fazer como igreja, nós possamos buscar a Tua vontade. Nas pequenas coisas que nós vamos fazer como famílias, pessoas, como pai, como mãe, como empregado, como patrão, nas pequenas coisas nós possamos depender do Senhor cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, a atingir essa maturidade. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.